Então vamos lá. Dentro daquilo que nós temos falado, né, nós escolhemos esse tema para dar para esse ano, para a nossa igreja, para a Igreja Bússola. Qual é o tema? Tá, vocês estão colando, né? Mas não tem problema. Qual é o tema? Plantação. Então nós temos usado essa metáfora de plantação, de agricultura, enfim, para que a gente entenda que existe um processo. Existe um processo. Amém? Existe um processo. Você não vai lá e planta um pé de nona e daí no outro dia você está lá esperando para comer a nona. Não é assim, não é? Planta um pé de manga, demora mais ainda. Planta um alface, vai ser mais rápido, mas não vai ser tão rápido assim, que planta num dia, no outro está lá querendo colher o alface para fazer a salada já. Existe um tempo, existe um trabalho, existe um preparo. E para tudo existe um processo. Para tudo, praticamente todas as coisas que nós vemos, existe um processo. Se nós vamos, por exemplo, se eu vou preparar uma palavra, existe um processo de preparo, uma ministração. Se eu vou tocar um instrumento musical, existe um processo. Você não vai ali e diz, nossa, como eu gosto de guitarra. E aí no outro dia está lá solando guitarra, parece o Juninho Afran. Né? Não, eu gosto muito de baixo. No outro dia está lá igual o Duca Tambasco, só... Né? Então, existe um processo nas coisas. Se a gente vai fazer uma arte marcial, aqui tem professores de artes marciais, tem alunos, né? Existe um processo. Ninguém vai lá, nossa, que legal, o UFC, aí no outro dia está lá no UFC. Não é assim. Não é assim. Uma amizade, existe um processo. Não se faz uma amizade de um dia para o outro. Existe uma construção. Um casamento, né? As pessoas às vezes acham que um casamento, você vai lá, pede para um pastor orar, nossa, vou fazer o casamento. E agora está garantido. Não, um casamento se constrói dia a dia, é um processo. Uma empresa, uma faculdade. Vou lá um dia na faculdade, no outro dia está com o diploma. Não é assim. Então existe um processo. E existe um processo para plantar uma igreja. Entendemos isso? Existe um processo para plantar uma igreja. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existe método. Existem algumas formas da gente plantar a igreja. Pode ter palavra aqui, pode ter um prédio legal. O pastor André disse, nossa, o prédio de vocês é bem interessante, né? Um clima bom, não é nem frio nem calor. Eu acho que não está frio aí, né? Estão com frio não? Tá bom, né? Tudo limpinho, tudo... Graças a Deus, tem gente que vem antes aqui, limpa, deixa tudo certinho. Tranquilo, a banda de vocês também, aquilo que tu prega eu conheço, ele me conhece já faz tempo. Mas nós precisamos de mais. Amém? E nós vamos ver o que é, de fato, o que nós estamos fazendo aqui, do que se trata e qual a nossa responsabilidade. Você e eu, nós temos uma responsabilidade quando nós decidimos plantar uma igreja. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de João, no capítulo 17. E a gente vai ler ali do versículo 1. Vamos ler a princípio até o versículo 5. E depois a gente vai ver se uma outra citação a gente vai fazer aí do versículo 13 e o 17. A princípio do capítulo 17, o Giga vai estar colocando aqui também. Para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui de fato, do que se trata isso, e que talvez é muito maior do que a gente imagina. Talvez não, com certeza é muito maior do que a gente imagina, com certeza, sem dúvida nenhuma, é muito maior do que a gente imagina. Eu quero ler aqui com vocês. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade. Outra tradução vai dizer sobre toda a carne. No grego a palavra é carne. Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. 3. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu vou ler de novo o versículo 3.
Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Até aí por enquanto. O comentário do N.T. Wright sobre isso aqui, ele usa uma metáfora de uma orquestra. E eu achei muito interessante. Uma metáfora de uma orquestra. Falando sobre o que Jesus está dizendo aqui e sobre a nossa função enquanto vida eterna. Ele disse, o que Jesus está fazendo aqui é orando para Deus, para que nós entendêssemos, e registrado isso por João, o que é de fato que nós estamos fazendo. E nós, e como igreja, nós estamos, de alguma forma, fazendo com que esse Deus verdadeiro seja conhecido, para que as pessoas, a partir desse momento, possam usufruir de uma vida eterna. E ele fala dessa orquestra dizendo assim, como se nós fôssemos algum integrante de uma orquestra. Imagine que você toque violino numa orquestra. Aqui nós temos, né, músicos de orquestra. Imagine que você faça parte dessa orquestra. E aí, digamos assim, se você está lá se apresentando nessa orquestra e você pare de tocar, o maestro vai saber que você parou. As outras pessoas que estiverem assistindo talvez não. Mas o maestro vai saber. Porque você faz parte de uma orquestra. Aqui nessa igreja você faz parte dessa orquestra. O maestro chama Jesus Cristo. O maestro é Deus dessa orquestra. Nós não construímos a música, nós tocamos a música, nós executamos aquilo que o maestro comanda para que a gente faça. E o pastor André falou semana passada sobre algo que é o nosso crescimento e o tanto que nós fazemos parte disso. Então, se você parar com o seu instrumento de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, se eu parar, talvez alguns não notem, mas sim, o maestro vai notar, porque o ouvido dele é sensível àquilo que ele nos ensinou a fazer. Estamos entendendo? E o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos vivendo e nem pregando algo que vai ter fim. O que nós estamos fazendo aqui é pregando e possibilitando as pessoas de que elas possam conhecer esse Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, quem Ele enviou, para que elas possam usufruir de uma vida eterna, que começa no exato momento que as pessoas conhecem esse Deus. Eu estava conversando com o Anderson antes e eu disse para ele, nós não podemos fechar as possibilidades. Uma vez eu preguei sobre isso. Porque às vezes a pessoa que a gente menos imagina que ela vai ouvir o Evangelho é a que mais vai ouvir. É que Deus tem um plano na vida dela. Nós não determinamos quem vai ouvir e quem não vai ouvir. Nós não determinamos as notas da orquestra. Nós executamos aquilo que o maestro nos direciona para fazer. A Bíblia fala que Deus opera o querer e o realizar. A Bíblia fala que Ele nos capacitou para que nós pudéssemos viver nesse corpo que chama igreja. Paulo usa essa metáfora também de corpo. Cada um tem a sua função. E nós temos. E eu tenho ficado muito feliz com essa igreja. Primeiro eu já fiquei muito feliz ouvindo o louvor lá de trás, a igreja celebrando o nosso Deus. Porque dá para ouvir as pessoas celebrando o nosso Deus. Isso é maravilhoso. Mas eu tenho ficado feliz porque talvez nós temos entendido aquilo que Abraão entendeu, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não estou falando que é para a gente abandonar os nossos familiares, mas é para a gente sair da nossa zona de conforto. E nós temos entendido isso e nós estamos fazendo isso. Nós estamos talvez abrindo mão de coisas que deixariam a gente na nossa zona de conforto. E nós temos
Nós temos de alguma forma aberto os portões da nossa vida, e nós temos ido às pessoas, e nós temos nos dedicado a elas, e nós temos ouvido, e nós temos conversado, e nós estamos abrindo as nossas vidas, e estamos deixando as pessoas entrar. Isso é igreja. Isso é igreja. E nós não estamos fazendo coisas que vai durar 50 anos. Se nós formos esse instrumentista que Deus está falando para que a gente toque e a gente executar isso, isso pode mudar a eternidade de uma vida. Sabe, Deus tem colocado isso no meu coração. Aquilo que nós temos feito vale a pena abrir mão de muitas coisas, para que a eternidade de vida sejam modificadas. De pessoas que passariam a eternidade talvez no inferno, e elas irão passar a eternidade com Jesus. Só que isso não é a palavra que eu deveria usar aqui, porque viver com Jesus a eternidade é o ápice da vida de qualquer pessoa. Mas o que eu quero frisar é que não começa apenas quando a gente morre. O que João está dizendo aqui, essa é uma oração de Jesus. Jesus está orando a Deus e está dizendo: esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que conheça um Deus real. O pecado lá de Adão, de Eva, teve consequências reais para toda a humanidade. Sim, é verdade, teve consequências reais. Por isso que Jesus veio real, de um corpo, em um corpo real, e viveu em santidade. E a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5 e 21 fala que Jesus se tornou pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado para que nós pudéssemos ser justificados. Então a consequência do pecado gerou coisas reais nas nossas vidas. Nós lutamos contra o pecado, isso é uma consequência real do pecado. As doenças é uma consequência real do pecado. A morte é uma consequência real do pecado. Mas Jesus veio e disse: sabe, as consequências do pecado são reais, mas eu também sou real. Então eu sou santo e eu vou viver e eu vou morrer real. Ele morreu, isso não é uma fábula. Jesus veio e ele morreu, ele morreu e ele viveu aqui. Ele aprendeu, ele estudou. Aos 13 anos ele estava ensinando os mestres da lei. Ele era fantástico, sensacional, e ele era sobrenatural, mas ainda assim ele se veio e fez de carne, e ele viveu, e ele nos justificou, e ele morreu, de fato ele morreu, mas ele ressuscitou e vive para sempre. E o que ele fez trouxe consequências eternas para nós. Isso tem que ser celebrado, isso tem que ser falado, e nós precisamos entender isso. Essa palavra que ele fala, que te conheça o único Deus verdadeiro, não é um conhecer intelectual apenas, não é ser um estudioso da palavra, um estudioso de história e saber lá como foi o povo judeu, o povo hebreu, como as coisas aconteceram, como era o reino do norte, o reino do sul, como eram os povos, a cultura. Isso tudo é importante, mas não é conhecer isso. Não é uma gnose, Não é conhecer isso. Também é conhecer isso, mas é um viver real. A palavra que fala aqui é um Deus verdadeiro, um Deus real, esse Deus que é real. Ele é real. É por isso que muitas vezes a nossa vida, nós precisamos dar alguns passos de fé na nossa caminhada cristã, para que nós possamos experimentar esse Deus real. Eu tenho experimentado esse Deus real, porque eu tenho saído da minha zona de conforto, porque eu tenho dito: sim, Deus, o que o Senhor quer? Ah, tá bom, Senhor. O Senhor quer que a gente plante uma igreja? Beleza, amém. E aí Deus faz tudo? Não é assim. O maestro, ele conduz a orquestra, mas ele não toca. Nós tocamos, nós fazemos.
nós abrimos mão, nós nos dedicamos, para que nós possamos dar esse passo de fé e viver realmente, experimentar quem é esse Deus real, porque Ele é sensacional, Ele é maravilhoso. E eu entendo que eu, como pastor dessa igreja, eu preciso dar esse passo primeiro. Sim, é verdade. Mas igreja, eu estou dando esse passo. Amém? Eu não sou maestro. Estou tocando com vocês. Vamos junto? No versículo 4 ele fala: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora me glorifica junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está falando aqui da glória que ele tinha quando ele não estava no corpo carnal, que ele veio e se fez carne. É disso que ele está falando. Ele está falando de um poder. Ele está falando de um poder que excede todo o entendimento. Ele está falando de um poder que nós podemos usufruir de forma eterna. No versículo 13 ele vai falar assim: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Plenitude da minha alegria. Plenitude da minha alegria. O que Jesus está falando aqui é que nós podemos usufruir de uma plenitude de alegria aqui. Por quê? Porque nós entendemos o contraste de uma vida que nós temos, de uma vida humana, mas o contraste de um Deus que é eterno. E aí nós entendemos sim que nós somos pecadores, e há uma diferença enorme entre nós e esse Deus. Mas aí nós entendemos que nele nós temos a vida eterna. E aí nós entendemos que a partir dele nós podemos usufruir disso. E ele vai somando alegria à nossa vida, porque nós estamos nos realizando tocando nessa orquestra. Porque quando nós damos um passo de fé, nós conquistamos coisas que não conquistaríamos se não dessemos esse passo. Porque é Deus que vai acrescentando isso em nós. Ele que vai colocando no nosso coração essa alegria, essa plenitude de alegria que nós só temos em Jesus. O mundo está todo confuso. O mundo não sabe mais nem quem as pessoas são. O mundo está tão confuso que as pessoas elas não sabem mais quem elas são. Eu não quero entrar no mérito, né? Mas tem cada coisa que é inacreditável. Tem cada coisa que é inacreditável. O mundo não conhece essa alegria. Mas sabe, nós podemos ser a ferramenta de Deus para que o mundo possa conhecer essa alegria. Aliás, o mundo não, porque o mundo está no maligno. Mas as pessoas, que elas possam conhecer essa alegria, usufruir dessa alegria. E no 17 ele fala assim: santifica-os. Jesus está orando para Deus, para que santifique os discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muitos filósofos e muitas pessoas, eles falam: nossa, é muito difícil conhecer a verdade, alcançar a verdade. Muitas pessoas falam muitas coisas sobre isso. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É a verdade, porque a palavra de Deus é real. A palavra de Deus se fez carne e viveu entre nós, por isso é real. E quando nós damos esse passo e nós vivemos a partir de preceitos que vêm do céu, nós passamos a viver a vida eterna. Isso é real. Isso é real. E é isso que eu quero que a nossa igreja entenda. Que quando você pregar o evangelho para alguém e esse evangelho cair no coração dessa pessoa, e ela vai conhecer quem é esse Deus verdadeiro,
você vai estar sendo uma ferramenta de Deus para que Deus mude a eternidade dessa pessoa. O fundamento do cristianismo, eu comecei falando sobre fundamentos, comecei falando sobre métodos, e um fundamento do cristianismo é que nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós dependemos do Redentor. Nós vamos tomar a ceia depois, e é isso que nós estamos dizendo com a ceia. Pai, eu não posso, mas o que tu fez por mim naquela cruz é suficiente para mim. O cristianismo, ele parte desse fundamento, que nós não podemos, mas o que ele fez, nós assumimos para nós, e a partir desse momento, desse instante, nós passamos a ter uma ótica do reino, uma ótica eterna. Nós passamos a não viver mais com a nossa visão limitada aqui, mas como o apóstolo Paulo fala, nossa mente nas regiões celestes, nas regiões celestiais, nas coisas que são eternas. Ora, nós vamos abandonar as coisas agora e viver flutuando, não é isso. Mas nós podemos usufruir da alegria do reino, de quem Ele é, a partir desse instante. Há bastante tempo atrás, tinha uma cultura de que, se você for para uma igreja evangélica, eles só vão dizer para vocês o que não pode fazer. Eu não vou porque eu vou para lá, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar disso, eu tenho que parar daquilo, não sei o quê. Mal sabiam essas pessoas que estavam falando isso, que conhecer Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. E que aquelas coisas que, se elas decidirem abandonar, elas que abandonem. Mas vai chegar um tempo que aquilo não terá mais sentido, porque aquilo vai acabar, e o que é eterno é muito melhor. E o que é eterno, e quando Jesus fala aqui da plenitude da minha alegria, isso enche o nosso coração, isso brilha nos nossos olhos, isso faz a diferença em quem nós somos, isso muda as nossas opiniões, as nossas convicções, isso muda a nossa forma de ver o mundo, as pessoas, a sociedade. Nós paramos de olhar com um olhar acusador e passamos a olhar com um olhar de misericórdia, porque nós entendemos que aquelas pessoas que não estão usufruindo dessa vida eterna, elas ainda estão vivendo a consequência do pecado, mas que nós temos a possibilidade de dizer para elas: a vida eterna é maravilhosa, e você pode mudar a sua ótica, quem você é, aquilo que sustenta a sua vida, os seus fundamentos. E isso vai fazer com que mude a eternidade de quem você é. Nós podemos gerar nas pessoas frutos eternos, vidas eternas. Nós temos noção da nossa responsabilidade? Temos? Deus tem colocado isso no meu coração. E deve ser maravilhoso, eu acredito que é. Poder chegar depois no céu e dizer: Deus me usou para mudar a eternidade dessa pessoa. Não somos nós que salvamos ela, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas Deus nos usa, e isso é um prazer para nós, para que aquela pessoa tenha uma vida eterna. Não sei se tem algo melhor que isso. Eu quero encerrar aqui. Eu quero falar para vocês aqui uma poesia muito interessante, e eu queria que você prestasse atenção. Enquanto estiver em mim, limitado está, sob meus olhos está, nas minhas mãos está, preso a mim está. Eu vou deixar aqui diante de ti todo o meu ser, ao teu amor entregar, o trigo lançar para a semente morrer, e assim poder brotar. O que estiver em ti, infinito será. Teus olhos estão em toda parte. Provérbios 15:3. Gravado em suas mãos, jamais esquecerá. Isaías 49:16. O que preso a ti está, vida eterna produzirá. Romanos 6:22.
sensacional, maravilhoso, eterno. Se trata dele. Se trata dele. Nós fazemos parte dessa orquestra. Não larguemos o nosso instrumento. Pegue o seu instrumento e toque com todas as forças que você tem. Em nome de Jesus. Amém? Amém. É maravilhoso poder começar a ver essas coisas acontecerem. E começou. Glória a Deus.